Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando o livro de Neemias, agora no capítulo 8, versículo 1. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então nós vemos aqui o cumprimento do 7º mês, relacionado ao 7º dia, ao sábado, dia de descanso, dia de celebração, dia que também Esdras e Neemias entenderam como o dia do Senhor, o dia para se ler a lei de Moisés com todo o povo que pudesse vir de todas as terras, todas as tribos de Israel que já tivessem retornado do cativeiro, os que haviam permanecido na terra, para que ouvissem a palavra de Deus. Então trouxeram o livro de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Versículo 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. Então nós temos o 7º dia, temos o 7º mês, temos a cada 7 anos uma celebração, há 70 anos o ano do jubileu, o ano em que todos são perdoados das suas dívidas. Então todo o cumprimento do 7 como o dia de celebração, o dia de descanso, o dia da fé, o dia da obra, o dia da transformação, da volta ao primeiro amor, da restauração de todas as coisas. Então todos estavam ali, toda a congregação reunida de todo Israel, perante Esdras, o sacerdote, que começou a ler o livro da lei. Versículo 3. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres. E os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo, estavam atentos ao livro da lei. Era um momento de restauração, de retorno. Então estavam realmente voltando ao primeiro amor, à primeira fé, voltando à prática das primeiras obras. E eles então queriam ouvir com toda atenção o livro de Moisés, o livro da lei, para que pudesse praticar a obra, realizar a boa obra, a obra da fé, a obra da salvação. E o versículo 9, então, diz assim: E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então, não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então havia uma comoção geral, um arrependimento, um sentimento de frustração ao ouvir a lei, ao pensarem por que haviam vivido tanto tempo desobedecendo a lei, porque foram para o cativeiro, porque haviam experimentado tantas derrotas. Isso tudo levou o povo a lamentar e chorar aquele retorno, aquela consagração ao Senhor. Porém, Esdras e Neemias lembraram ao povo que esse dia não é dia de choro, nem de lamentação. É o que nós lemos agora no versículo 10. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então vocês agora, meio-dia, já escutaram a lei, desde o nascer do sol até agora. Então agora é hora de se alegrar. Vão comer gorduras, comer alimentos saudáveis, alimentos que trazem gosto, que trazem alegria também de comer. Esse é um dia especial. É o dia do banquete. É o dia da celebração, o dia da festa. Vamos celebrar a vitória. Vamos lembrar da vitória. Comei as gorduras e bebei as doçuras.
Quando ele está falando bebei as doçuras, ele está dizendo bebei vinho doce, bebei muito vinho. Cada um vai beber o quanto quiser. Vocês vão se alegrar ao máximo. Nós vamos fazer mais uma vez o maior banquete da história. É o banquete de Neemias, é o banquete de Esdras, é o banquete de Esther, é o banquete de Jesus bebendo vinho conosco no reino de Deus. Quando chegarmos a estar diante dele, vamos beber novamente, vamos beber muita. Jesus transforma a água em vinho. É o primeiro sinal, é o primeiro milagre. E ele também vai fazer este milagre lá no céu, virar a água da vida, e Jesus vai transformar a água em vinho, vai ser doçura, como aqui Neemias e Esdras estão dizendo ao povo. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Veja aqui, é um mandamento. Comer gordura nesse dia da festa, beber vinho nesse dia da festa, é mandamento de Deus. O povo que faz isso é um povo vitorioso, é um povo abençoado. E esse povo é que leva os outros a se converterem, a verem essa liberdade, essa festa, este vinho, esta gordura, esta alegria, celebrando a Deus. Esther vai dizer que pessoas de todas as províncias vão se converter. É o sinal da bênção, o sinal da vitória, o sinal de que esse é o povo mais feliz da terra. É o sinal que é a este povo que vale a pena se unir. Jesus mesmo diz: sereis conhecidos de todos pelo amor. Então, quando há amor, quando há alegria, quando há paz, Paulo diz lá na ceia, quando todos comem, todos bebem, e há celebração, há festa, há muito vinho, o vinho melhor, o vinho que Jesus transformou água em vinho lá nas bodas de Caná. Então, todas as nações são despertadas para vir, para se unir. Mas nós já trabalhamos em muitos lugares onde pessoas que eram juízes, eram advogados, trabalhamos com pessoas, com médico. Conheci um médico que se aproximou, começamos a conversar, ele disse: eu ficaria na igreja. A grande proprietária, a grande fazendeira que nós conhecemos em um outro lugar também disse a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, em cidades diferentes, bem distantes uma da outra, disseram a mesma coisa. Disseram: olha, eu ficaria com vocês. Eu admiro a palavra, eu admiro a festa, eu admiro o culto, eu admiro o hino. Porém, eu entendo que eu não posso entrar em um supermercado e quando tiver ali toda aquela seção de vinhos, de bebidas, eu ter que me esconder, eu não poder passar por ali, eu ter que fugir, porque senão alguém da igreja vai me ver, vai achar que eu estou bebendo, vai me condenar. Eu já não tenho condição, não tenho idade. Eu sou avô, eu tenho uma família, eu conheço a palavra. Então eu não posso, eu não vou ficar. A mesma coisa, uma outra pessoa, a 300, 400 quilômetros de distância, disse a mesma coisa: eu ficaria com vocês, eu iria para a igreja, eu seria da sua igreja. Mas eu não abro mão disso que está na palavra, de beber o meu vinho, ou até mesmo a minha bebida alcoólica da cevada, a cerveja, tranquilamente. Eu não faria isso, porque isso não está correto, essa proibição. E realmente o apóstolo Paulo vai dizer que virão tempos difíceis, com doutrinas de demônios, de homens, que são a proibição de alimentos criados por Deus, para que pudéssemos sentir prazer, alegria, festa. Então aqui nós vemos mais uma vez em Neemias, capítulo 8, na nossa Bíblia, versículo 10, dizendo assim: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. E nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque nós somos protestantes contra os católicos, e os católicos fazem isso. Então nós queremos ser diferentes para condená-los, para dizer que eles estão perdidos, que eles pecam. Eles não pecam, eles fazem festa com os filhos, e nós seguimos uma ordem antibíblica, e nossos filhos sofrem. Nossos filhos são condenados a não poder ter alegria, a não poder ir na festa, não poder participar de certos eventos, de certas programações, e não tem isso lá na sua denominação protestante, ele também não pode.
Então, nossos filhos são condenados à infelicidade. É o que Jesus vai dizer para os judeus. Ele disse assim: veio João Batista, que não comia nem bebia, não comia gordura nem bebia doçura, o vinho, nem comia carne com gordura na festa, na celebração. Não podia matar lá o bezerro cevado, o animal, não podia comer. Então veio João Batista, vocês disseram, tem demônio. Restrito, infeliz, vivia lá no deserto. Veio o Filho do Homem, que come, que bebe vinho, come carne, participa do casamento, transforma água em vinho, participa da festa, se alegra com os apóstolos, fazem muita festa, que come e bebe, e vocês dizem, eis aí o publicano, o pecador que come com os pecadores, com os publicanos. Que Jesus bebia na festa, bebia com o povo, comia carne, comia gordura. Quem tinha restrição? Alguns tinham restrição, alguns poucos na Bíblia, por uma vocação, por um chamado muito especial, muito separado, como João Batista, ou como Sansão, que não cortava o cabelo. Mas não é algo instituído para todos. Jesus bebia o seu vinho, Jesus comia a sua carne, Neemias comia, Esdras comia e bebia o seu vinho, Esther, Mardoqueu, e mandavam o povo beber mais do que o rei Assuero bebeu lá no seu banquete. O nosso banquete tem que ser melhor. Tinha vinho na mesa do rei? Na nossa mesa vai ter mais vinho, nós vamos ser mais felizes. Mas o protestante abre mão da vida, da vitória, da alegria, da bênção e de ganhar vidas, ganhar o mundo para Cristo, porque aboliram o direito de se beber o vinho, de ter alegria, de fazer festa, ou da festa do Purim, que desfilavam pela rua com roupas coloridas, cantavam, dançavam, bebiam, convidavam as pessoas e todos vinham, de todas as outras nações, que não conheciam o Deus de Israel, se tornavam judeus, se convertiam. Então está aqui na palavra de Deus. E outra coisa, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Então, numa festa onde todos vão beber à vontade, todos vão comer à vontade, você não vai vender nada. Festa para Deus, o sábado da festa, no dia da festa, no dia consagrado ao Senhor, você não vai montar barraquinha para ganhar dinheiro para a sociedade de mulheres ou de jovens. Você não vai fazer isso. Você vai distribuir para os pobres, porções para os que nada têm. Você não vai deixar o rico comer e beber muito e o pobre não pode comprar na sua barraquinha. Porque tudo é vendido, tudo tem que ter lucro. O mandamento de Deus, da festa de Deus, é celebração, é alegria, é distribuir. O pobre vai, nesse dia, o pobre vai comer e beber igualzinho a todo mundo. Terá uma mesa. Isso é graça, isso é bênção. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Por isso que Jesus saiu derrubando as barraquinhas, os vendilhões do templo. Essa casa é casa de louvor, é casa de adoração. É casa de beber vinho, é casa de comer, de se satisfazer, de saltar de alegria. É casa de alegria, é casa de bênção. É casa de celebração. Quando Moisés tira o povo de Israel do Egito, ele vai subir ao monte, vai receber a lei e vai celebrar uma festa após a leitura da lei, como fizeram aqui Esdras e Neemias. Quando Moisés está lá, como estavam Neemias e Esdras lendo a lei de Moisés, quando Moisés estava recebendo a lei lá no Monte Sinai, o povo aqui se desviou, o povo não aguardou o retorno de Moisés, pensou que Moisés já tivesse morrido e fizeram uma festa para o boi de ouro, para o ídolo, para a imagem. E começaram a dançar até se exaltar, a se prostituir e celebrar a imagem. Então Moisés quebra a tábua, quebra o boi de ouro e diz: a festa é de Deus, a festa é do Senhor, a alegria do Senhor é a vossa força. Então não era para ter aquela festa para o bezerro de ouro, é para ter a festa, o banquete, a mesa do vinho para a alegria do povo, a alegria do irmão, a alegria da irmã, a alegria de todos, ninguém ficar fora. Enviai porções
aos que não têm nada preparado para si. Eu creio que Paulo, quando citou lá em 1 Coríntios 11, que envergonham a igreja, que uns comem e outros que não têm nada preparado, não comem nem bebem, outros se embriagam porque trouxeram vinho, de verdade, vinho mesmo. Encheram a mesa, mas não repartiram. Então não confirmaram aqui essa palavra de Deus, das Escrituras. Disse-lhes mais: ide comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Muitos vão se lembrar, como lá em 1 Coríntios, lá na cidade de Corinto, muitos vão se lembrar de comer gorduras, muitos vão se lembrar de beber as doçuras, mas não vão prestar atenção nessa parte de enviar porções aos que não têm nada preparado para si. É por isso que há muitos enfermos, há muitos que dormem, há muitos que estão mortos espiritualmente, porque não obedecem os mandamentos de Deus, não têm alegria, não compartilham a alegria, recebem a alegria, mas não levam o seu irmão, não ensinam o seu irmão, como aqui está fazendo Esdras e Neemias, não ensinam o próximo a alcançar a alegria da salvação, da eternidade, do batismo com o Espírito Santo, da bênção de Deus, do poder de Deus sobre a sua vida, dos milagres. Muitos retêm para si a hora de dividir as porções, enviar porções aos que não têm nada preparado para si. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.